anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer um maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi lida. Aplica a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, representam na escatologia as 7 eras da igreja cristã aqui na terra, desde o Pentecoste até o arrebatamento. E essa igreja de Pérgamo, ela nos ensina muito, irmãos, porque Pérgamo estava, como diz o Senhor Jesus Cristo aqui, ela estava instalada uma igreja onde estava o trono de Satanás, mas lá tinha as pessoas fiéis, mas tinha também os cristãos que não eram cristãos verdadeiros. Você vai encontrar as pessoas que seguiam a doutrina de Balaão, e tinha os nicolaítas também, como na igreja de Éfeso, a primeira igreja, também os nicolaítas fizeram um estrago danado, porque sempre na igreja houve esses dois tipos de pessoas. Os fiéis, como Antipas, que morreu. Por que o trono de Satanás? Porque ali tinha um trono do culto ao imperador, aonde existia um Deus que era cultuado como se fosse o imperador, e o imperador se encarnasse naquele Deus lá deles, daquela estátua, e assim por diante. Então Pérgamo é uma igreja que representa a força satânica aqui na terra. E quando nós olhamos para a igreja de Pérgamo, a palavra Pérgamo quer dizer a igreja completamente casada. É o local que é casado com o mal, certo? E não abandona aquilo de maneira nenhuma. E quando você olha para isso, você vai ver que essa representação é uma mesma representação dos cristãos, que em todo o mundo eles aceitam qualquer doutrina, casa com qualquer coisa, com qualquer vento que vem eles recebem. Isso não é bom, irmãos. Nós temos que ser precavidos com essas coisas. Nós, como cristãos, temos que olhar para a Bíblia Sagrada em tudo que ouvimos e vemos. Pérgamo significa bem casada, mas com o mal. Ela recebia tudo, culto ao imperador, culto a tantos deuses, e Jesus falou assim, ó: eu sei onde você está, onde está o trono de Satanás. E hoje nós vemos que essa representação traz as pessoas que aceitam qualquer tipo de doutrina que é pregado, que é ensinado, então as pessoas trazem. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Veja bem, o culto ao imperador, o Deus chamado Esculápio, esse Deus exigia algumas coisas. Primeiro, uma adoração como se fosse ele o próprio Deus real e verdadeiro. Então, como os cristãos iam fugir disso? Se eles eram cristãos, negasse o culto ao imperador, eles iriam ser queimados vivos nesse altar. Eles eram queimados vivos. A Bíblia fala que nosso irmão lá, Antipas, ele foi queimado, mas não negou a sua fé. Vivemos em uma época, irmãos, que as pessoas negam a fé por qualquer coisa, não é por um trono de Satanás, não, é por qualquer coisa. Então, quando a gente olha essa questão do culto ao imperador, hoje existem os cultos às celebridades na igreja também.
Você vai pregar em determinadas igrejas, se você tiver um título ou vários títulos, você é bem recebido. Se você não tiver um grande título, você não é recebido como nada. Como certa vez, já contei aqui, vou contar mais uma vez. Fui pregar numa igreja, mas o senhor só é pastor? Só sou pastor. Mas o senhor só é pastor? Só sou pastor, só. Que mais você quer que eu seja? E a pessoa, quando passou o microfone, falou: irmãos, está conosco um pastor da igreja presbiteriana que vai ministrar para nós. Só que tem uma coisa, né, irmãos? Aqui nós cremos na palavra revelada do apóstolo. Quer dizer, a palavra revelada do apóstolo, não é a palavra revelada de Deus. Irmãos, as pessoas hoje, elas prestam muito culto de celebridade. Vai estar conosco fulano de tal. Vai ter problema até com o trânsito aí na rua. Os cultos às celebridades são notórios nas igrejas hoje. Só muda o sistema, mas a condição é a mesma. As pessoas gostam de celebridades. E quando a gente olha essa questão, a celebridade traz um paganismo para a igreja. Irmãos, isso é um problema sério. Se fulano não estiver tocando, não estiver cantando, não tem culto. Se fulano não estiver pregando, não estiver falando de Jesus, não tem culto. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos idólatras de homens, como a igreja de Pérgamo estava casada com o mal e achava que estava Jesus fosse poucas coisas contra esta igreja, que adotava a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. O Balaão ensinava as pessoas a se prostituir. Os nicolaítas a mesma coisa. Só que a doutrina dos nicolaítas, quando você estuda a igreja de Éfeso, você vai ver que a promiscuidade deles era tamanha de oferecer certas coisas no altar do Deus lá, que era complicadíssimo para a gente até dizer. E quando você olha essa questão aqui dessa igreja, você vai ver no versículo 14 e 15, o que Jesus nos orienta a fazer para fugirmos de todo esse mal que cercou aquela época. Essa igreja estava no local que era o trono de Satanás, e nós estamos hoje também. O trono de Satanás está aí, ó. São Paulo tem um trono de Satanás, nesses 3 dias de carnaval. Rio de Janeiro tem trono de Satanás. Lá, meu irmão, eu vou lá evangelizar. Tá bom, você vai evangelizar. Você acha que eles vão dar ouvido para você? Tá bom, tá certo. Fazer escola de samba, como tem umas igrejas aí no ABCD aqui, fazer escola de samba para evangelizar. Irmãos, para com isso. Para com isso. Irmãos, isso aí não é nem bom se colocar diante dos seus olhos. Como o salmista diz: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Então, muito vigia com isso. Verso 14 e 15, para você entender o alerta de Jesus para nós hoje. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, e que comesse sacrifício da idolatria e se prostituísse. Primeira coisa, eles faziam o quê? Comesse dos sacrifícios. Veja bem, eles lançavam tropeço. De que maneira eles iam fazer as pessoas tropeçarem diante de Deus? Fazer com que eles mudassem a visão. Então eles iam comer o sacrifício como se não fizesse mal nenhum, que era tudo certo, está tudo bem, não importa, vou comer. Só que era tropeço, eles iam tropeçar na sua fé. E quando a gente olha essa questão aqui, você vê que essas falsas doutrinas sempre existiu. Não tem problema. Hoje é século 21, muitas pessoas são radicais, esses pastores antigos são radicais. Hoje tem até na Renovada, né, o novo grupo dos pastores novos, né? Olha que coisa bonita, novo grupo dos pastores novos, né? Nova visão. Irmãos, a Bíblia não mudou, a Bíblia continua sendo a mesma. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não podemos dar material para Satanás trabalhar contra nós. Ele coloca tropeço, mas você tem um anjo do Senhor que acampa ao teu derredor, para você não tropeçar com o teu pé em pedra. Esse alerta é para nós ficarmos atentos, irmãos. Muitas vezes os nossos olhos são levados a tropeço, muitas vezes os nossos ouvidos são levados
dados a tropeço. Por isso temos que tomar cuidado com o que vimos, com o que ouvimos, irmãos. Então, quando a gente olha para essas falsas doutrinas, você vai ver alguma coisa importante nessa batalha espiritual. No verso 13, Jesus diz que aqui ele sabia as obras dessa igreja, e que onde eles habitavam, e que tinha uma pessoa fiel lá que foi morta, onde habitava o trono de Satanás. Essa ambição de domínio do mundo sobre a fé dos cristãos, isso não é de agora. Quando Satanás tentou Adão e Eva lá no Éden, a ambição de Satanás era acabar com o projeto de Deus. Mas a Bíblia nos diz, graças a Deus, que Jesus Cristo pisou a cabeça da serpente, esmagou a cabeça da serpente lá na cruz do Calvário. É por isso que você está hoje num dia de festa, para sentar à mesa com o Senhor e desfrutar da tua salvação eterna, se você não negar o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se nós somos fiéis até a morte, vamos ter a coroa da vida. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve. Então nós vemos aqui que nós vemos uma batalha espiritual. A estratégia do adversário é nos chamar para o campo de batalha dele. Não tem problema. Que é isso? Olha, está tudo certo, está tudo bem. A estratégia do capeta é essa. Como se você não pode com o inimigo, porque ele não pode com a igreja mesmo, mas vamos se unir à igreja. É a tática de guerra. O inimigo te pegou, te prendeu, se renda a ele, está tudo certo. Irmãos, a igreja não pode se render ao sistema mundano, ao sistema do mundo, porque a igreja, a Bíblia fala que ela é santa, sem mácula nem ruga, e vai ser apresentada diante de Deus como a virgem pura. Irmãos, estamos vendo coisas terríveis, irmão, nesse mundo tenebroso. E quando a gente olha essas questões, você vê que a idolatria e essa batalha espiritual que a igreja enfrenta contra a idolatria, contra o sistema do mundo, existem algumas coisas terríveis. Primeiro, são os falsos mestres, pessoas de renome, pessoas que têm nome, mas ensina o que agrada a ele. Agradou a ele, está certo. Alguém lançou um livro no mercado e começou a agradar, o camarada já coloca aquilo lá em execução na sua liturgia. Irmãos, toma muito cuidado com isso. Tem coisas boas no mercado, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não serve para nada, é churumes, é lixo do lixo. Cuidado que Satanás sabe limpar o inferno lá e joga no mundo, não é para atingir o mundo não, que o mundo é dele. Ele joga o lixo do inferno para atingir a igreja. É para atingir a igreja, não é para atingir o mundo, porque o mundo já está na mão dele. Satanás limpa lá o inferno lá e joga no mundo para atingir a igreja. Então, quando a gente olha essa questão, você vai ver que agora o sistema que regia naquela época lá da igreja de Pérgamo também tenta reger hoje. Não tem problema. E são autoridades fazendo projetos para tentar mudar a visão da igreja. E tantas coisas que surgem, quando o doutor Carlos falou aqui sobre a questão do aborto, da sexualidade. Irmãos, que coisa terrível estamos vivendo hoje. A igreja tem que se despertar para isso. Você tem que ficar alerta, atento, porque Deus, através da pregação, através da palavra, através do louvor, é um sentinela para você. Está tocando a trombeta, alerta, desperta, acorda, porque Jesus está voltando. E nós, irmãos, estamos muitas vezes parados no tempo e no espaço. Então, quando você olha essas expressões aqui da doutrina de Balaão, que ele fazia as igrejas pecar, porque Balaão lançava tropeço aos filhos de Israel para se prostituir com as midianitas e tantas coisas mais, a doutrina dos nicolaítas, tantas coisas mais. O que a gente olha nisso aqui, irmãos? O pecado, ele tenta entrar na igreja de uma maneira sorrateira. Ele não vai entrar na igreja de uma maneira estampada, é que nem o capeta. Se faz uma imagem do capeta, um bicho feio com um tridente de ferro, aquela coisa toda, jogando fogo pela boca. Irmão, não é assim não, filho. O capeta, ele se transforma em anjo de luz. Paulo deixa bem claro lá em 2 Coríntios capítulo 11. E temo como assim a serpente que andou a Eva com a sua astúcia, também seja corrompido o vosso sentimento e afaste da simplicidade do evangelho de Cristo. E não é de admirar que os seus ministros se transformem em anjos de luz.
Vai aparecer para você bonitinho, uma doutrina bonita, um sistema bonito, um camarada bonito, uma moça bonita, e tudo bonito. Por que isso? Porque existe uma profecia no Império Grego, antes de Alexandre, um grande filósofo grego trouxe uma profecia dizendo que o mundo um dia seria conquistado pelo belo e pelo bonito. Foi quando criaram o deus Adonis. O homem perfeito, a mulher perfeita, a deusa Ísis. E o mundo hoje, irmãos, não estou dizendo que você não tem que ter um corpo bonito, não é isso não, mas é que nós paramos para olhar o que é bonito e nós podemos ser consumidos por aquilo. Quantas coisas bonitas existem no sistema errado? Vai dizer que não existe coisa bonita em sistema errado? Existe, irmãos. Mas a Bíblia fala que a igreja anda por fé e não por vista. A igreja anda por fé e não por vista. Culto de Santa Ceia, irmãos, é um culto de introspecção, onde nós paramos para analisarmos o que estamos fazendo com a nossa vida. A minha preocupação de pastor, irmãos, eu sempre falo, é um dia apresentar você diante de Deus como ovelha. Essa é a minha preocupação. É o que diz Jeremias, é o que diz Ezequiel. E as pessoas hoje, através do sistema da nova liturgia e tantas coisas mais, elas estão preocupadas com a tua alma ou com a alma de quem está ouvindo isso, não. Estão preocupados com aquilo que as ovelhas podem dar. Se dá lã, amém. Se dá lã e leite, melhor ainda. Se dá lã e leite e carne, melhor ainda. Se dá lã, leite, carne e osso, mais renda ainda. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso. Então o que nós vamos ver aqui, irmãos, primeira coisa que nós vemos aqui é uma exortação de Jesus a respeito da igreja. Versículo 16, você está na sua Bíblia aí, na minha também está aqui escrito: arrepende, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jesus fala assim: olha, eu conheço você, sei onde você habita, mas você também se arrepende, você tem alguma coisa errada, senão eu venho contra você. Olha só, Jesus falando para o pastor da igreja, o anjo da igreja. Esse é um alerta para nós. Essa carta é escrita para nós hoje, irmãos. Muitas vezes nós estamos sendo impactados por coisas novas, coisas sedutoras, e não estamos preocupados com a salvação que Cristo nos deu. Então a primeira coisa que vem é uma exortação. E essa exortação, a primeira coisa, ela fala do arrependimento. Não existe, irmãos, não existe salvação sem arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Nada disso existe sem arrependimento. Primeiro passo do ser humano ficar bem com Deus é se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões, das suas falhas, e dizer: Jesus, eu estou aqui para o Senhor trabalhar na minha vida, no meu coração, através do teu Espírito Santo, através da tua palavra. E Jesus vai agir na mente, no coração da pessoa, e vai renovar, porque você pertence a Ele, a igreja é dele, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Essa exortação, irmãos, é um alerta para a nossa igreja hoje. Pastor, mas que mensagem? Não, irmãos, é a mensagem da Santa Ceia, é a mensagem de introspecção, a mensagem de exortação. Por que isso, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele alimenta o crente através da palavra. O Espírito Santo alimenta o crente através da palavra. Esses dons espirituais são dádivas de Deus, são ferramentas de Deus para o uso da igreja. É como diz Efésios capítulo 4, para o aperfeiçoamento dos santos. Mas o Espírito Santo alimenta o crente pela palavra. E Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se o Espírito Santo alimenta o crente pela palavra, o nosso dever é pregar a palavra. E Paulo diz: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Você não pode perder a oportunidade de falar de Jesus, da voz de Jesus. Então, quando a gente olha essa questão, o Espírito Santo alimenta o crente. E de que maneira ele alimenta o crente? Pela palavra. Pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Irmãos, olha que você ouve muito. Não está escrito na Bíblia, mas eu creio. Irmãos, olha, irmão, não está escrito, mas eu acho. Jesus, você vai procurar na Bíblia Sagrada, você não vai ver Paulo dizendo, Pedro dizendo, João dizendo, Moisés dizendo, você vai ver Davi dizendo, eu acho, não.
Só tem uma frase que Paulo diz assim: digo eu não, Senhor. Ele assumia a responsabilidade do que estava falando. Agora as pessoas, eu acho, eu acredito, eu penso, irmãos, isso aí é subterfúgio para gerar na mente das pessoas um álibi. E se tem uma coisa que o ser humano tem de sobra, é álibi. Meu irmão, a pessoa tem desculpa para tudo, mas Deus requer de nós o arrependimento verdadeiro, do fundo da nossa alma, do nosso coração. Senhor, eu estou diante do Senhor, não posso negar, não posso mentir. Eu não posso negar, não posso mentir. Eu estou diante de Deus. Deus vê tudo do meu interior. Ele sabe a minha mente, sabe o meu coração. Ele conhece as palavras antes de eu falar, Ele já sabe. Adianta eu querer dar aquele jeitinho brasileiro? Não tem jeito, irmãos. Eu tenho que ser sincero diante do Senhor. Você tem que ter problema, tem entrega na mão do Senhor. Se arrepende de coração e Jesus vai te perdoar e você vai ser exaltado. Aquele que se humilha diante de Deus é exaltado. Mas aquele que exalta diante de Deus é humilhado, irmãos. A palavra diz isso. Então quando a gente vê essa questão, o alimento que nós vemos aqui, então você vai ver agora no versículo 17 uma coisa importante. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, farei eu comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca. O que era o maná escondido? Jesus falou que os pais de Israel comeram maná no deserto e morreram. Mas ele era o verdadeiro pão do céu. O maná escondido para o povo do mundo é o Senhor Jesus Cristo. Para nós, igreja, Ele é revelado. Você vai sentar à mesa e você vai comer do corpo e beber do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então você vai comer do corpo, o maná escondido. Você vai se alimentar do Senhor. Ele falou assim: aquele que não se alimentar de mim não tem parte comigo. Então a Santa Ceia é um culto especial, nós nos alimentamos do Senhor. E quando a gente olha essa questão aqui, de nos alimentarmos do Senhor, você vai ver aqui que esse alimento espiritual, lá em João capítulo 6, do verso 48 e 51, Jesus fala sobre isso, sobre o pão da vida, que Ele era o pão, e que nem quem não comesse dele, não viveria eternamente, mas nós comemos o pão, o maná que estava escondido e é escondido para o mundo, mas é revelado para nós, igreja. Nós temos agora este pão que é alimento para a nossa alma, alimento para a nossa fé, é um memorial, é simbólico, é tudo verdadeiro, mas alimenta a nossa alma, alimenta o nosso ser, alimenta o nosso coração. Então quando a gente olha para essa questão, irmãos, tem que tomar muito cuidado, porque o alimento espiritual não é, veja bem, algo que você pega e você prova e fala assim: eu vou agora me alimentar espiritualmente, vou tomar a Santa Ceia para ficar forte. Você vai ter que ter fé, e você vai ter que crer, e você vai ter que fazer um autoexame. Por isso que a Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo e coma e beba. Então você vai se alimentar, você vai se tornar forte espiritualmente através da tua fé na palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo na tua vida, e através da sua gratidão a Deus pela salvação da tua alma. Isso tudo vai trazer alimento espiritual. Então depois da Santa Ceia você vai estar alimentado para você ter subsistência durante mais um tempo na tua vida, para você continuar vivendo nesse mundo e sobrevivendo sobre as tempestades do mal. Então quando a gente olha essa questão, irmãos, o alimento espiritual vem do Senhor. O pão é pão asmo. O suco de uva é suco de uva. Mas simbolicamente o pão é a carne do Senhor, e o suco de uva simboliza o sangue do Senhor aspergido por nós do Calvário. Se eu não comer do pão e beber do cálice, eu não tenho parte com o Senhor. É o que ele deixa bem claro nisso. Irmãos, diante disso tudo, a Santa Ceia é o culto da comunhão do corpo de Cristo. Irmãos, olha que a novidade do mercado está trazendo. Hoje você vai em certas lojas aí em São Paulo e você compra já o cálice brindado. Para que é o cálice brindado? É para você enviar via Sedex. Então você tem uma pessoa, esses camaradas têm uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, que é
contribuinte fiel do programa de rádio ou da televisão. Então ele dá a sua oferta, manda mensagem no zap ou no correio, né, ou no e-mail, que ele pagou a sua mensalidade, ele vai receber a Santa Ceia via Sedex. Aonde está o culto da comunhão? Ah, mas não tem problema não, pastor, vai receber a Santa Ceia em casa. Se a pessoa não pode ir, a obrigação do pastor é ir levar, é outra coisa. Agora mandar por correio. E quem vai ministrar essa Santa Ceia lá? Não, mas já está abençoada, pastor. Pode comprar, já está abençoada. Foi o apóstolo que abençoou. Qual apóstolo? Foi o Pedro ou foi o Paulo? Não, foi o apóstolo de tal. Está certo. Irmãos, você vê como o capeta sabe. Passou coisa bonita, né? Você compra o cálice blindado, o pãozinho já no saquinho, tudo prontinho, coisa bonitinha, coloca no correio e manda, tá tudo certo. Você recebeu o meu? Irmãos, Santa Ceia, culto da comunhão, você e Cristo, você vai se sentar à mesa, Ele é o anfitrião, nós somos convidados para sentar à mesa com Ele, Ele vai nos servir através do seu corpo e do seu sangue. Se você crer nisso, você vai ser alimentado, você vai ser animado, a sua alma vai receber um refrigério, a sua alma vai receber um bálsamo, a sua vida vai mudar. E quando a gente olha essa questão aqui, irmãos, para a igreja de Éfeso, Jesus deixa bem claro: ao vencedor, ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Só toma Santa Ceia, irmãos, aqueles que vencem o mal, aqueles que perseveram na presença do Senhor. Muitas pessoas não conseguem permanecer, muitas pessoas não conseguem prevalecer. Por quê, irmãos? Por causa das artimanhas do capeta. O capeta não brinca de ser capeta. Dando aula no seminário, dizia assim: irmãos, se você pensa que o capeta brinca de ser capeta, você está enganado. Porque o capeta nunca brincou de ser capeta, ele brinca de ser Deus. Já estou falando para a igreja também, para você ficar impactado. O capeta não brinca de ser capeta, ele brinca de ser Deus, para enganar as pessoas. Se a Bíblia fala que ele pode se transformar em anjo de luz, e o Paulo diz assim: se vier um outro anjo, se vier um anjo do céu pregar o evangelho, um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Você acha que o capeta vai chegar na igreja e falar que ele é o demônio? Não, ele vai dizer que ele é Deus. E vai fazer grandes coisas como o anticristo. Por que o anticristo vai seduzir tantas pessoas no final dos tempos? Porque a Bíblia fala que ele vai parecer Deus, fazendo milagres e fazendo prodígios, para enganar a multidão. E temos hoje multidões sendo enganadas, irmãos, por falsas ideologias, falsas filosofias de vida, mas que Deus vem nos alertar através dessa palavra. Então veja bem, o que nós aprendemos aqui nessa igreja de Pérgamo? Nós aprendemos uma coisa muito importante, irmãos. O alvo da igreja hoje é também ser vencedora. Há o que vencer. Qual é o nosso alvo? É vencermos, irmãos. É sermos fiéis até a morte, para termos a coroa de vida, a vida. É vencermos no dia a dia, vencermos as tempestades do mal, as investidas de Satanás, as investidas da mídia contra o nosso lar, a investida da mídia contra a nossa postura de cristão. Porque se a mídia puder jogar você contra a Bíblia, ela joga. Faz filme, faz novela, faz tudo o que puder fazer, faz para jogar você contra a Bíblia Sagrada. E faz filme, faz novela também, dizendo que é da Bíblia, mas muita coisa tem nada da Bíblia, tem de filosofia de vida. Ô irmãos, a igreja de Pérgamo nos ensina muito, é um alerta para nós. Ao que vencer, você quer vencer até o fim, seja fiel. Arrependa-te, volta aos princípios, volta ao primeiro amor, como diz aquele louvor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero me sentir novamente um cristão abençoado, eu quero me sentir um cristão renovado, realmente no fundo da minha alma. Eu quero ter dentro de mim uma renovação dia a dia, olhar para o espelho e dizer assim: eu sou uma nova criatura, Cristo habita em mim, e eu vivo o meu viver agora, eu vivo para Cristo. Irmãos,
Olha para esta igreja aqui com carinho e você vai ver o que Jesus diz aqui sobre essa questão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala através do louvor, fala através da palavra, fala através de profecia, fala através da pregação. Deus fala, irmãos. O povo, tem uma coisa que o povo não pode dizer, é que Deus fala para nós de várias maneiras, porque Deus nos ama e Deus nos comprou pelo seu sangue, e Ele não quer que Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e aquele que está nas minhas mãos, das minhas mãos ninguém arrebata, ninguém tira. Você perde a sua salvação se você quiser. Não troque a sua salvação por um prato de lentilha, por um momento de prazer, não. Seja fiel até a morte. Ao que vencer, diz a Bíblia Sagrada, eu darei a comer o maná escondido. Ao que vencer, você vai ter um novo nome, uma pedrinha branca. Nós não sabemos que pedra branca é essa, nem que nome é esse, mas de uma coisa eu sei, que você já é chamado de cristão, porque você se parece com Cristo, e Cristo quer ser engrandecido através da tua vida. Nós somos luzeiro para esse mundo, nós somos sal para essa terra. Dias perniciosos, dias terríveis estamos vivendo, mas Deus tem aqui na terra um povo santo para glorificar e exaltar o nome dele. Amém, irmãos? Amém mesmo, irmãos? Vamos louvar.